Boa noite. Todos bem? Todos prontos aí para o nosso último dia de psicanálise, Semana da Psicanálise. Vamos falar aí um pouquinho hoje de um dos temas que eu acho que são mais complexos quando a gente se forma, né? Então eu me formei e aí o que eu faço agora? Hoje a gente vai falar sobre as entrevistas, a anamnese, como que eu devo proceder, como que isso vai se configurar, né? Enfim, estou no set analítico, como eu faço? Primeiro, a gente precisa entender que o analisando, nosso paciente, nosso cliente, né? Eu falo muito isso no curso que de uns anos para cá, não me lembro exatamente quando começou, eu sou da área da saúde, da área do hospital, né? E a gente não chama mais o paciente de paciente, porque a gente está entregando para ele já um laudo, dizendo assim para ele, então, você é doente. Então, a OMS aí, mais alguns órgãos resolveram que a gente não pode mais chamar de paciente, a gente chama de cliente. E dentro do set analítico a gente chama de analisando, né? O analisando vai entrar, ele vai fazer ali com a gente a entrevista, as entrevistas, né? Porque numa hora só, num dia só, a gente não vai conseguir preencher a nossa anamnese. O que é anamnese? É um questionário que você vai preencher, não o seu paciente. O seu paciente pode até preencher uma ficha com nome, e-mail, telefone, data de nascimento, essas coisas, né? Básicas aí, triviais, para você ter no seu prontuário os dados dele. Mas a anamnese que me interessa, a anamnese que interessa para o terapeuta, é uma anamnese que é preenchida por nós. Esse nome anamnese nem é dito para ele, né? Pouquíssimos sabem disso, né? Quem não é da área da saúde não sabe esse nome. E como que eu vou preencher isso? Eu vou escutando ele, fazendo algumas anotações e no final, na minha evolução, eu vou preenchendo toda esse questionário. A gente entrega aqui na escola esse questionário, a gente tem uma aula de anamnese, onde a gente vai item por item, vai conversar, vai mostrar, vai pontuar, vai dizer como que vai fazer, como que não vai, né? Como que eu pergunto, por exemplo, uma pergunta muito importante para todos os pacientes, gente, para todos, é a rede de apoio. Quem é a sua rede de apoio? Com quem você mora? Quem é que te auxilia? Se você ficar doente ou se acontecer alguma coisa com você, quem que a gente deve chamar? A mãe, o pai, o irmão, o marido, o esposo, o filho? Quem é essa pessoa? O vizinho, né? Você precisa ter isso. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer das sessões. A gente não sabe exatamente com o que a gente vai se deparar. Às vezes, o paciente, ele na primeira, na segunda, na terceira, na quarta sessão, ele ainda está na armadura dele, né? Às vezes demora mais. Eu já tenho ainda paciente que demorou 1, 2 anos para sair da armadura. É normal? Sim, é comum. Uma coisa que eu falo sempre aqui é o motivo que trouxe o paciente para a terapia não é o motivo real. É a gota d'água. O copo já tá cheio e aí veio aquele motivo. Então é uma separação, um emprego que se perde, um ente querido que vai embora, o nascimento de uma criança, enfim, muitas coisas podem acontecer, mas esse não é o motivo real. O motivo real ele não sabe, e nem a gente. A gente vai ter que ajudar ele a descobrir. A gente tem aqui alguns livros que eu coloco, alguns PDFs que eu coloco para vocês,
E falo sempre para vocês em supervisão, olha, dá aquele assim, dá aquele assado. Por quê? Porque a história desse seu paciente é mais ou menos aquilo ali. Então, às vezes, vendo um conto, vendo um filme, como eu disse ontem, um filme, uma série, você vai conseguir buscar esse paciente dentro da armadura dele, né? Vai tirar ele dessa armadura. Então, primeiro ponto é a gente deixar o paciente falar, né? A associação livre é uma técnica, ela não é algo assim para ser só, é bonitinho, deixa falar. Não, não, é uma técnica, deixar o paciente na associação livre. O que ele quer falar? Ele vai começar a falar, eu dou muito esse exemplo aqui na sala. Então, por exemplo, eu tô na minha sala, eu estou no meu set de terapia. Se o paciente vem presencial, eu tenho um monte de coisa aqui que vai chamar a atenção dele. Eu tenho ali alguns enfeites, eu tenho uma caveira, eu tenho o chá, eu tenho o café, tenho água, eu tenho copo, eu tenho xícara. Então, o paciente começa a falar, porque a minha separação, não sei o quê, do nada ele vai parar. Aí ele vai olhar e falar, mas essa xícara preta, ok. Livre associação, o que tem essa xícara preta? Não, ela é bonita, ela me lembra alguma coisa. Ela tem um gato, eu também gosto de gato, ou o céu, enfim. O que é que chamou a atenção dele nessa xícara? A gente vai anotar. Por quê? Porque tem algo ali que a gente precisa ver. Como dizia Freud, tudo a gente precisa anotar, porque ali tem um tesouro, precisa ser descoberto. Então eu vou pegando, e aí, quando ele vai falar da xícara, pode ser que ele perca 2 minutos na xícara, pode ser que ele perca 10, 15. Eu tenho que cortar? Não, livre associação, deixa ele falar, deixa ele trazer. Depois você anote, ou durante você anote tudo isso, não precisa ter medo de anotar, gente. Você tá ali com o seu caderninho, só não anote o seu parecer. Por quê? Vou explicar. Você tá com o paciente na sua frente? Anota. Vai anotando o que é. A xícara lembrou o gato. A xícara lembrou o céu. Ele tá falando da separação. Porque de repente o paciente vai virar para você e falar: "O que você tanto anota?" E aí você pode mostrar para ele. Você pode virar para ele o caderno e fazer assim: eu estou anotando o que você está falando, para eu não me esquecer. Quando ele for embora, você faz a evolução dele. E aí você põe o seu parecer, caso você queira. Mas eu tenho que mostrar a minha evolução para ele? Não, não tem que mostrar e não pode mostrar, porque isso são pareceres seu, que não tem que ser entregue para ele e para mais ninguém, só você. Para você poder fazer esse estudo, para você poder ajudar ele. E aí, por que eu mostro? Porque se ele tem a curiosidade, se é a primeira vez, ou segunda, ou que seja, quanto tempo, ele tá com curiosidade do que eu tô escrevendo, eu vou mostrar para ele que não tem nada demais. Por isso, eu mostro sempre uma folha que está só com aquela anotação de hoje. Eu não vou pegar aqui na metade. Aqui tem metade da semana passada, então eu vou pegar essa metadezinha aqui. Não, eu vou sempre deixar à vista apenas o dia e apenas aquilo que ele estiver me trazendo, tá? Isso é muito importante porque também dá uma segurança para ele. Cristiane, mas o ideal não seria não escrever na frente dele? Gente, o ideal até seria, mas se eu não tiver essa memória, se eu tiver medo de esquecer, eu prefiro anotar. Eu, particularmente, anoto, né? Tanto presencial como eles no online. E no online eu também. Se eu tô escrevendo, de repente eu paro e faço assim, tá escrito isso. O que você me disse tá aqui. E às vezes o próprio paciente fala assim para mim, escreve aí, para eu não esquecer também de te falar isso em outro momento. Escrevo. Ele tá pedindo um lembrete. Então eu tô colocando aqui. Ele precisa entender que eu sou a parceira dele aqui. Eu não vou censurar e não vou deixar ele esquecer aquilo que ele não quer esquecer. E o que ele quer esquecer, a gente vai trabalhar. A gente vai devagarinho, a gente vai entendendo, a gente vai conversando, a gente vai entregando aos poucos para que ele não se sinta também
invadido. Toda vez que a gente confrontar um paciente, ele vai embora. Por quê? Porque a gente não está aqui na terapia para ser confrontado. A gente não está aqui na terapia para alguém colocar o dedo no nosso nariz e falar você está certo ou errado. A gente está aqui para se olhar. Isso já dói. Isso já é dolorido demais. Então, quando eu escuto o terapeuta, logo nas primeiras sessões, falar coisas que são pesadas para mim, eu tendo a ir embora. Lembra que eu falei ontem? O paciente vai embora quando dói. O paciente nunca vai te deixar porque não doeu. Ele te deixa por 2 motivos. Primeiro, porque você está sendo muito bonzinho e não está chegando a lugar nenhum. Eu tenho pacientes aqui que vieram de outros terapeutas e a minha primeira pergunta é: por que você parou? E a resposta é assim: eu não estava evoluindo. Eu sentia que eu estava falando e ele ou ela não estava me ouvindo. Teve uma paciente que veio para mim o ano passado que ela falou assim: eu estava dando conselho para minha terapeuta. Aí a gente entra no papo de ontem, transferência contra transferência. Então a pessoa já estava se sentindo tão à vontade, né? O terapeuta já estava se sentindo tão à vontade que ele saiu da cadeira de terapeuta e foi para a cadeira de paciente. E não teve problema nenhum em colocar o paciente na cadeira de terapeuta para ele. E ainda receber por isso, né? Então, assim, a gente precisa muita cautela e muita observação. Aí eu pergunto sempre: será que essa pessoa estava fazendo supervisão? Porque ela não estava dando conta. Não estava dando conta no sentido de: o que será que eu faço agora? Será que está certo o paciente me dar sugestões da minha vida? Eu tenho, sim, eu digo que eu não sou a melhor pessoa para falar desses assuntos, mas eu tenho amizade não, mas eu conheço os meus pacientes fora do meu set de trabalho. E aí sim, eu peço: fulano, será que você pode me ajudar com isso daqui, porque você sabe? Ou aquilo, quanto que é? Eu tenho paciente que faz floral, enfim, eu tenho paciente que faz um monte de outras coisas. Eu não só indico o serviço deles, mas também uso o serviço deles, mas fora do meu set de trabalho, fora do meu set terapêutico. Aqui, de novo, quem é a estrela? É o meu paciente. É o meu paciente que está pagando a hora dele para ser visto, não eu. Isso é o nosso tripé, sempre de pé, porque não tem outra explicação. Vocês viram que eu parei para pensar, posso trazer outra coisa? Não dá, gente. Não tem como a gente falar de terapia, a gente falar de trabalho psicanalítico, de psicoterapia, sem falar no tripé. Eu não dou conta, eu entro nesse lugar, porque não é todo dia que eu tô bem. Não é todo dia que eu acordo feliz da vida, uhul, a vida é bela. Tem dia que eu acordo que eu não estou legal. Tem dia que eu acordo com dor. Eu sou um ser humano. E quando eu me coloco nessa cadeira de ser humano, sim, eu posso sair da cadeira de terapeuta. Ah, então eu preciso ser maior do que o paciente. Não, eu preciso ser neutra. A cadeira do terapeuta é neutralidade. Isso precisa ficar muito claro para os terapeutas. Eu tenho que estar no meu estado neutro. Eu não sou mais do que o paciente, nem menos que o paciente. Eu não estou aqui para ter uma consulta e eu não estou aqui para trazer os meus problemas, a menos que isso ajude a alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela teve um problema de saúde e ela não queria sentar na cadeira de rodas de jeito nenhum. Era no aeroporto e tal, então assim, ia ser muito mais fácil para ela a cadeira de roda. Não, mas se eu for, nossa, eu não vou me sentir bem. Pois é, deixa eu te falar, eu já andei na cadeira de roda. Quando eu estive nesse lugar, foi tranquilo para mim. Por quê? Porque era momentâneo e tá tudo bem. Aí eu uso uma passagem da minha vida. E se essa passagem estiver acontecendo neste momento, pode ser usado? Pode.
depende do contexto, pode. Por isso, uma supervisão te auxilia quando eu posso e quando eu não posso entrar no meu problema para ajudar o outro. Eu não estou me vitimizando, mas eu estou me colocando ali na dor do outro, dizendo: a sua dor é sua dor, mas eu também tenho uma dor bem próxima dessa. E para mim também está sendo difícil, mas vamos conseguir, vamos lá. Então, o lugar do terapeuta, o lugar do terapeuta neutro é o melhor lugar que existe. É esse lugar que a gente não pode sair, tá bom? Rede de apoio, bom, enfim, cada um faz a sua anamnese, né? Aqui na escola eu entrego a minha e aí vocês completam ou vocês tiram, enfim, cada um vai fazer como quiser. A gente não pode esquecer que da primeira sessão à última, a técnica principal é livre associação. Essa técnica é extremamente importante, mas ela só vai ter validade para você, terapeuta, se você souber lidar com ela. Se você souber conduzir, para isso você precisa ter as anotações, para isso você precisa ter uma boa supervisão e, de preferência, ter tido durante todo o curso essa livre associação diária, né? Como eu disse aqui no curso, a gente tem essa livre associação diária dentro do nosso grupo de ensino. Vocês têm essa associação e aí vocês mesmos vão percebendo, porque não adianta eu jogar vocês num set terapêutico sem ter tido antes um set didático. Então, primeiro vocês vão ter um set didático em grupo, porque fica mais fácil o aprendizado. Depois, vocês são colocados no set individual. E aí vocês dão conta, vocês se sentem preparados para isso. Ah, mas dá medo a primeira, a segunda, a terceira vez? O dia que vocês não tiverem, não é medo, mas aquele friozinho na barriga de entrar numa sessão, vocês não estão no lugar de vocês. Lembrem, eu falo sempre da Fernanda Montenegro, né? Uma das maiores atrizes que a gente tem no Brasil. E ela uma vez foi questionada e perguntaram para ela como que é entrar no palco. Ela é um frio na barriga. Todas as vezes que eu entro no palco é um frio na barriga, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu vou dar o meu melhor, mas eu não sei se o outro vai receber o meu melhor. E eu não sei se o meu melhor hoje realmente é o melhor. Assim também é o set analítico. Eu não sei como o meu paciente vai chegar. Enquanto eu não abro a tela ou enquanto eu não abro a porta, eu não sei como vai ser. Então tem aquele, será que eu vou dar conta? Assim como tem as pausas de silêncio, por quê? Porque eu não tenho um discurso preparado. Eu não tenho um script do como vai ser a sessão. Eu tenho aqui o meu cérebro que vai ser consultado com tudo aquilo que eu aprendi e o que o paciente está me trazendo, eu vou puxar e vou entregar para ele. Mas como isso acontece? Isso acontece com atenção plena no aqui e agora no seu paciente. E não é o foco resolver o problema dele. Não esqueçam disso. Terapeutas, não é nosso foco, nunca foi e nunca será resolver o problema do nosso paciente. O nosso foco é apoiar ele e ajudá-lo a ver os caminhos que ele pode seguir. Quem vai decidir que caminho seguir é ele. O que você pode fazer, terapeuta? Apoiar. É por aqui que você quer? Então tá bom. Não é para fazer igual a mãe, não. Você vai quebrar a cara. Mas qualquer coisa eu tô aqui. Não é assim. Assim você está fazendo uma contra-transferência. Você não tem um paciente, você tem um filho. Então vai lá. Eu estou aqui? Sim, estou aqui. Esse é o caminho que você escolheu. Então vamos fazer dar certo. O que precisa para dar certo? E aí a gente vai continuar, né? Como eu entro na sessão, como eu entro na primeira sessão, eu entro desse jeito. Neutro, né? Papel em branco, literalmente. Eu gosto muito de trabalhar com folha de sulfite, gente, sem linhas, né? Sem pauta. E aí eu vou preenchendo aquilo ali no decorrer da minha sessão.
Depois, a hora que ele vai embora, eu vou terminar a minha evolução. Eu preciso fazer evolução? Preciso, gente. Não confie na sua memória, porque as coisas principais você vai esquecer. Nós esquecemos da nossa vida, da vida do outro, não tem jeito, a gente vai esquecer também. Não é algo que a gente foi programado para ter, a gente vai esquecer. E para eu poder fazer um estudo de caso, para eu poder analisar tudo aquilo e ver qual é o melhor caminho, eu preciso anotar, certo? E um outro ponto muito importante para os terapeutas, e aí é bem complicado, eu concordo com vocês, como cobrar, quanto cobrar, como? Como é feito a cobrança? Primeiro, dentro do nosso curso, a gente também tem uma parte dessa, que é a parte burocrática do consultório. Então, a gente tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, investimento. Eu me tornei terapeuta? Ok, quanto eu investi? Eu ainda estou investindo? Porque, gente, é o que eu falei, eu perdi as contas de quantos cursos eu já fiz. Este ano eu estou fazendo 3. Por quê? Porque é um investimento. Eu quero cada vez mais poder entender a mente humana para poder ajudar. Ou para poder auxiliar, como eu falei ontem, não quero esse termo, então preciso começar a tirar da minha boca também. Para eu poder auxiliar, eu preciso ter bagagem para isso. E aí eu quero olhares, eu quero livros, eu quero ler, eu quero entender cada vez mais. Eu tenho um investimento diário. Então, tá aqui, todo mês eu tenho X de investimento nos meus estudos. Quanto que eu tenho de investimento na minha supervisão, na minha terapia, em mim? São custos, né? E qual é o meu custo fixo? Eu tenho um custo fixo, eu tenho que morar, eu às vezes tenho que ter o consultório físico, no meu caso aqui, eu tenho consultório físico e eu tenho a minha casa. Então, assim, eu tenho um custo fixo alto, eu tenho a internet, eu tenho funcionário, eu tenho várias coisas que eu preciso colocar na ponta do lápis. Qual é o meu custo fixo? A partir deste momento que eu já sei quanto eu gasto ou quanto eu preciso para viver, eu começo a entender os meus valores. Como eu disse, nós não temos um conselho, né? Não tem um conselho de psicanálise. O conselho de psicologia, ele traz lá uma tabelinha e que às vezes a gente acaba dando uma olhada nela para ter um parâmetro. E hoje tá, se eu não me engano, 220, R$200 mais ou menos a sessão. Esse é o valor que o psicólogo cobra? Não sei, eu acredito que o psicólogo vai seguir a mesma regra que eu tô passando para vocês, tá? Que é essa. Primeiro o meu custo fixo, depois o meu custo móvel aí, né, de mercado, já é custo fixo também. Enfim, do que não é móvel o custo, como é que fala? Os nossos custos esporádicos, um passeio, alguma coisa do tipo, que eu preciso ter isso. Então, se eu vou ter um custo de R$5.000, eu preciso ganhar quanto? Eu preciso ganhar 6.000. Então, eu preciso de quantos pacientes? A qual valor? Quanto eu investi e continuo investindo na minha carreira? Porque isso vai dizer o seu valor. Qual é o meu valor? Eu, Cristiane, eu tenho 30 anos de estrada, de estudo, uma jornada aí eterna e que eu já falei que vou morrer estudando. Então, assim, quanto mais eu consigo estudar, quanto mais eu consigo agregar a minha terapia, mais eu consigo cobrar. Quanto tempo eu tenho de atendimento? Isso também conta, porque a minha experiência é o boca a boca também. Então, quanto mais experiência eu tenho, mais os meus pacientes vão me indicar. Quanto mais indicação eu tiver, mais certeza a pessoa tem de que eu sou um bom terapeuta. E eu também, né? Hoje, quanto que as meninas estão cobrando aqui? Como que isso está acontecendo?
Dentro da nossa escola, a gente, como eu falei, tem o Instituto Abraço Curador, a gente tem uma troca com esses pacientes e a gente pede para eles uma ajuda de custo que eles vão estipular junto com você. Por que junto com você? O aluno que já está no estágio, ele vai começar a atender e uma das coisas que faz parte da anamnese é: essa pessoa está trabalhando? Qual é o custo de vida dessa pessoa? Ela tem condições de efetuar o pagamento? Se ela não tem, bom, esse já é um ponto aqui que a gente precisa trabalhar. Esse é um ponto que o terapeuta tem que trabalhar com o seu analisando para poder fazer ele crescer, porque quanto mais ele cresce financeiramente, mais eu cresço também. É uma troca. A gente está trabalhando em equipe. Eu te ajudo, você me ajuda. Eu te auxilio e você me paga. É esse o ciclo da vida, certo? E é isso que a gente auxilia aqui o aluno a fazer. Aí, em determinado momento, esse paciente vira e fala assim: olha, eu consigo pagar R$50 a sessão. O aluno está começando agora. Ele não tem nenhum paciente particular. Mas o paciente dele que está no instituto está pagando R$50. Para você tá tranquilo receber R$50? Sim. Então, esse paciente sai do instituto e vai para a carteira do aluno. Ele vira paciente particular. Esse é o intuito da gente aqui. Quando o aluno se forma, ele sai com a carteira dele já de pacientes. E aí vai de um para o outro, eu estou muito feliz aqui com a turma que se formou agora. Todos estão com pacientes pagantes e tem terapeuta que já está com 4 pacientes pagantes e está subindo e já está nas indicações. E aí tem paciente que, eu estou indicando um para você, que é um colega da mesma turma. Então, é esse network que a gente quer entre os alunos e é esse aprimoramento que a gente faz do aluno no instituto. Essa cobrança, ela vai começar a aumentar, porque eu já estou ganhando esta prática. Mas R$50 não é pouco? Mas eu não sei o quanto é pouco para você. E aí você precisa estipular, a R$50 se eu preciso ganhar R$5.000, R$6.000, quantos pacientes eu tenho que ter? Você precisa entender como você quer a sua agenda. Você quer a sua agenda cheia? Cheia de pacientes, a que valor? Cristiane, qual o valor, o seu valor de terapia? Gente, é muito difícil para quem está começando se equiparar a quem já tem 30 anos de estrada. Então, sim, o meu valor é alto, mas assim, o seu pode chegar nisso, vai chegar nisso. A gente está aqui para te ajudar a chegar num valor alto, mas a gente precisa começar aonde está nos trazendo uma segurança. Eu passei de 50 para R$100 a sessão. Isso, tá ótimo. Eu passei de 100 para 150. Aí, vamos aumentando. Até a gente chegar num limite que não existe. Por que não existe esse limite? Porque a gente também precisa aumentar isso anualmente. Tudo aumenta, né? Eu escuto dos meus pacientes. Eu tenho pacientes, a maioria deles, eles aumentam o meu valor, não sou eu. Por quê? Porque eles falam para mim, aumentou o IPTU, aumentou a água, aumentou a luz, aumentou o mercado. Então, precisa aumentar a terapia também, Cristiane. Tá bom, muito obrigada. E eles fazem esse aumento para mim, né? Não é todo mundo? Não é todo mundo e a gente vai precisar conscientizar o nosso paciente. Esse cálculo eu faço com os alunos, eu tiro essas dúvidas, a gente tem uma aula com contabilidade, né, com um contador, para ele trazer alguns pontos para vocês entenderem. A gente tem também, eu não sei se ele já topou, mas já vou colocar ele aqui, porque a Kelly não me deu isso. A gente vai ter agora para esse ano que não tinha esse bônus, mas a gente vai conseguir uma aula com alguém especializado no marketing, vamos dizer assim,
mas no Instagram, no Facebook, para dizer como que a gente faz isso, o que que a gente precisa para dar certo. Eu vou confessar para vocês que eu não entendo nada disso, mal sei ligar o botão aqui, tá bom? Mas eu tenho alguém que faz isso. Essa pessoa vai vir falar, vai vir conversar, vai vir dar assim um ampassã para vocês de como começar. Fora isso, a gente tem a nossa ética, que a gente trabalha no curso, para poder entender também que eu não posso sair distribuindo valores no Facebook, no Instagram, né, gente? Isso é antiético. Então, eu não vou colocar lá no Instagram, sessão a R$20, sessão a R$50. Porque de nada vai me adiantar isso. Eu vou trazer pessoas, primeiro de tudo, eu vou trazer pessoas que não estão dispostas a ver isso. Então, calma, né? Vocês precisam de alguém que possa levar vocês para esse lugar de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que vocês não precisem, de repente, ouvir alguém falar besteira ali no Instagram, no Facebook, porque infelizmente tem. Mas a gente sempre fala, né? Do eu pega que é seu, mas as pessoas preferem olhar para o outro do que para si mesmo. Então a gente não precisa passar por isso. Eu ensino vocês como fazer isso de uma maneira mais tranquila. E essa divulgação vem também do boca a boca. Vem também de como a gente se porta nas mídias sociais, saber separar a mídia social pessoal da profissional. Isso é muito importante. Embora eu fale o tempo inteiro, o terapeuta também é um ser humano, o terapeuta também erra, o terapeuta também tem coisas ali para ver. A gente precisa se colocar, né? Eu sempre brinco aqui, você não vai numa nutricionista gordinha, porque se você quer emagrecer, você vai procurar alguém que está no perfil que você quer. Você não vai procurar um terapeuta que está ali nas redes sociais postando coisas indevidas para você. E o que é indevido para você? Não sei, gente. A gente tem desde política, porque num set terapêutico eu sou... como é que fala? Eu não tenho... me perdi, gente. Time de futebol, religião, eu não tenho partido político, eu não tenho isso, eu não posso ter. Não interessa se na vida pessoal eu tenho uma escolha. Eu brinco, vou falar, por exemplo, de time de futebol, que eu acho que hoje está mais tranquilo, acho. Mas, assim, durante um bom tempo, eu omiti o time de futebol. Não que eu, faça diferença na minha vida, mas eu deixava para lá. Por quê? Para não constranger os pacientes, para que o paciente não olhe para mim como ele olha para aquela torcida de futebol. Então, em casa, se for o caso, eu vou lá assistir o jogo, vou torcer e acabou. Mas eu não vou ficar fazendo postagem disso, porque isso pode não me trazer os clientes, os pacientes que eu gostaria e que eu posso dar conta, ok? Então, essa postura a gente também fala um pouco dentro do nosso curso. E é isso aí que a gente tinha para falar e trazer para vocês. Agora, eu vou trazer para vocês... Me perdi, cara, eu tô perdida hoje, hein? Vou falar para vocês um pouquinho dos nossos bônus para quem resolver fazer aí o curso com a gente nesse semestre. Nós temos um grupo privado de Facebook, que é um grupo secreto, né? Onde todos os terapeutas da escola estão ali, onde a gente coloca filmes, a gente coloca as séries, a gente coloca artigos, a gente coloca pontos importantes para divulgar, para poder melhorar aquilo que a gente precisa. E também para que vocês possam trocar. Olha, eu tô com caso X, o que você acha, o que você não acha? Ali é um grupo onde vocês têm uma certeza de ética e também que nada vai sair dali. Então, é um grupo de apoio entre os terapeutas da escola. Eu posso entrar se eu estiver só na supervisão? Não, são apenas alunos da escola, ok?
Tem o grupo de WhatsApp da sala. Então, a sala tem um grupo de WhatsApp, onde eu estou também, e ali a gente conversa, ali a gente tira algumas dúvidas, ali a gente coloca alguma coisa. Depois que você se forma, vai para o grupão, que é um grupo de WhatsApp da escola também, onde eu estou ali. Se alguém tiver algum problema, se alguém tiver alguma dúvida, estamos ali. Quando vocês começam a supervisão, esse grupo de WhatsApp, ele é usado e eu também. Então, assim, eu estou com um problema com um paciente suicida, ele me ligou de madrugada falando que ia se matar. Na hora me chama, na hora a gente resolve, na hora a gente já começa a falar. Então, vocês vão ter sempre esse apoio meu durante o estágio de vocês. Um módulo de preparação, que é um dos módulos que a gente tem mais aderência aqui na escola, de todos os cursos que eu dou, sempre vai ter esse módulo de preparação, que é o módulo resistência. É um módulo muito importante para a gente entender as nossas resistências e as resistências dos nossos pacientes. Tem 50% de desconto na análise individual com os nossos terapeutas, comigo, com a Anne, com a Carla, com a Valéria. São os terapeutas formados por mim que estão na nossa escola aí dando atendimento, né? Então, 50% do valor cheio da gente, vocês podem ter aí esse respaldo nosso para quem não tem terapeuta ainda e quiser fazer por aqui, né? Pode ser. Ah, mas eu vou fazer fora. Então, precisa conversar comigo, a gente precisa bater um papo para ver qual que é a abordagem desse terapeuta, como isso vai acontecer, tá? Precisa de 100 horas de terapia individual para você concluir o curso. Então, eu vou concluir o curso como? Teoria, tá tudo bem, você recebe o diploma de teoria. Mas se você quiser um diploma com tudo certo, com supervisão e tudo mais, você precisa ter 100 horas de terapia. Você precisa ter 100 horas de estágio e automaticamente horas em grupo, que é o que a gente fala durante a aula. Estágio, como eu falei, com a parceria do Instituto Abraço Curador, então você não precisa se preocupar com paciente, eu preciso conseguir pacientes, não. A gente tem uma lista de espera aí de pelo menos 50, 70 pacientes. Vocês, assim que for liberado para atender, vocês já têm 2, 3, 4 pacientes aí, vai depender de cada um de vocês, da nossa conversa, para ver quantos que você vai começar a atender. E a partir do terceiro mês de atendimento, se você vê que já dá conta de transformar ele em particular, você já pode passar ele para particular e continua no instituto com outros para você concluir as suas horas de estágio, ok? A supervisão está incluída na mensalidade, então não precisa se preocupar que eu vou ter que pagar a supervisão. Não, a supervisão está incluída, ela vai terminar junto com o curso, então são 30 meses de curso, a supervisão termina no 30º mês. Eu não consegui concluir a supervisão. Aí sim tem um valor, mas eu vou dizer para vocês que é muito difícil não conseguir. Porque assim que passa o módulo de psicanálise, já é aberto para vocês atenderem. E vocês já vão ter todo o meu respaldo para vocês poderem seguir e atender. Então, dificilmente você não vai conseguir. Mas caso não consiga por algum motivo, termine antes, aí tem um valor simbólico aí de supervisão para vocês continuarem e se formarem. Terapia e condução de grupo, esse é um bônus também, então vocês vão fazer isso comigo durante o curso, é bem legal, bem gostoso. Uma aula de abertura de consultório, como eu falei, com o contador. Estudo de caso, que a gente vai ter todos os dias eu entro em aula com um estudo de caso diferente e também com a análise da sessão de terapia que eu falei para vocês. A gente trabalha com alguns seriados e aí a gente vai analisando isso.
E que eu acabei de incluir aqui no bônus para vocês é alguém falando sobre o Facebook, o Instagram, como se comportar, como estar ali presente nas mídias sociais para a terapia, como que a gente vai se comportar ali e como você pode fazer. Dicas e até, enfim, alguma coisa de marketing e tudo mais para vocês poderem começar. É só isso que tem de bônus, olha só, coisa chata, né? E agora, pra gente começar, e eu começar a ficar sem graça, porque essa não é a parte que eu gosto, eu vou pedir pra Anne abrir o microfone dela e falar pra gente como é que foi fazer esse curso, né? A Anne fez o curso comigo, passou os 30 meses aí e já tá com a gente há um ano. E, pô, um ano, né? Já fez agora, né? Em janeiro, um ano que ela tá trabalhando com a gente na escola. Eu tenho um espaço terapêutico, o Alecrim também. Ela está hoje no espaço terapêutico. Então conta pra gente, Ana. A Ana é ótimo, oi. Anne, é você que tem que ficar nervosa, não eu, né? Conta pra gente como é que foi pra você esse curso. E ó, gente, vou contar uma coisa pra vocês. A Anne, quando chegou pra mim, na primeira semana, no primeiro dia de aula, eu terminei a aula mais cedo, porque eu falei assim, não vou dar conta dessa aluna, não vou, porque ela queria fazer psicologia. E aí eu convenci ela, eu não, né? Foi aí, as coisas que eu falei convenceram ela de fazer psicanálise. Então, para mim foi bem gratificante tê-la, inclusive, no nosso grupo de terapeutas aí. Fala, Anne, como foi para você? Eu não tenho tamanho, não tenho palavras no dicionário para falar da gratidão que eu tenho, tanto pela escola, por toda a equipe que sempre estava ali me apoiando, e por você, Cris, né? No decorrer do curso, foi cada vez mais mergulhando profundo, tanto em mim mesmo, o grupo ali junto comigo me apoiando, desde da minha filha, que eu não conseguia permitir ela fazer algumas coisas, e hoje ela tá aí, gravando em São Paulo, né? Eu morava no Guarujá e hoje estou aqui em São Paulo. O seu conhecimento, a sua paixão pela psicanálise, a dedicação foi a base fundamental para eu poder ter segurança, né? Segurança dentro do centro terapêutico, segurança profissional, pessoal e até na minha evolução religiosa, espiritual que eu tenho hoje. Cada aula, cada leitura, cada análise ali dos filmes, das vivências foram... o ápice, como a gente diz ali, é um X. As vivências de dentro do 7 é o que hoje eu consigo... E um dos meus medos que era hoje, tá aqui, ó, falando em público, eu não conseguia. Eu desmaiava para poder conseguir estar aqui falando, né? Então, cada aula em grupo, cada fala, o olhar, me incentivaram, me desafiaram muito as minhas crenças, a enfrentar meus medos, abraçar todos os aspectos mais complexos que eu tinha ali e que era desconhecido para mim, total, que não, eu dou conta, é fácil e não, hoje eu vejo que tudo aquilo ali, mas estamos aí, né? E é o que eu falo, a sua paixão pela psicanálise, por tudo aquilo que você faz, o seu compromisso, tanto com o nosso crescimento, é incansável. Me inspira muito a alcançar cada vez mais a um patamar, tanto de autoconhecimento, no autodesenvolvimento, e que a nossa jornada juntos continue cada vez mais, iluminando os caminhos. E também, gratidão infinita mesmo. E eu cumpri tudo que eu falei, foi cumprido? Foi além. Bom, foi além, né? Eu pedi... Eu consiga sempre estar aqui honrando esse presente maravilhoso que é ter você e toda a equipe da escola junto comigo e está fazendo parte hoje disso. Gratidão. Eu quis chamar ela, né, para vocês verem, porque realmente quando a gente termina um curso, o que a gente quer é uma oportunidade, né? E quando a gente olha, eu tenho o costume, eu estudei com japoneses, enfim, tive muitos professores japoneses. E, para quem conhece japonês, a gente chama o professor de sensei, de mestre, né? Sensei é mestre. Então, eu tive muitos mestres. E para mim era uma honra trabalhar com eles. Eu trabalhei com alguns de fisioterapia, de acupuntura, de psicanálise, enfim, eu trabalhei com alguns.
E quando eles me escolheram, era uma coisa assim de tipo, puxa, né? É algo que mexe. Você fala, caramba, eu tava do outro lado e agora eu tô aqui auxiliando, fazendo e não sei o quê. E hoje poder trazer as meninas e falar assim, não, faz parte. Por quê? Porque eu vi nelas exatamente aquilo que eu ensinei. Como disse a Anne aí, essa paixão, essa vontade de ver o negócio acontecer, essa coisa de, não, eu realmente me coloco ali para o outro, mas também sabendo qual é o meu papel, me posicionando. Então, ver a evolução das pessoas é muito bom e saber que a gente só é mestre, né? A gente só consegue transmitir algo quando algo é melhor do que a gente. Quando a gente percebe que está sendo feito melhor do que a gente fazia. E é essa a intenção de um bom professor. Não sei se tem professores aqui me ouvindo, mas eu tenho certeza que se tiver, a intenção do professor é sempre ter o aluno superando ele. Porque é aí que a gente vê que realmente a gente deu certo, que realmente a gente está fazendo e está no caminho certo. Por isso que eu quis trazê-la. Gratidão, Aninha. Gratidão. E agora eu vou colocar para vocês aí do YouTube, eu vou colocar só para vocês ouvirem e depois as meninas sobem um vídeo, cortam, sei lá o que vocês vão fazer com isso, tá? E aqui pro pessoal que tá aqui no Zoom, eu vou compartilhar com vocês 2 depoimentos. Cadê você? Tá aqui. 2 depoimentos que eu acho bem importante, principalmente... Ih, não foi, peraí. Peraí, deixa eu tirar. Como eu tiro agora? Peraí, gente, pra variar, alguém tem que vir me ajudar, eu acho. Vocês estão vendo alguma coisa? O que você tá vendo? Você tá vendo essa tela? Alguém precisa... Ah, tá do lado de cá, entendi. Peraí que eu fiz errado. Então, acho que agora eu consegui, Kelly. Consegui. Obrigado. Consegui. Oh, Deus. Agora foi? Foi, né? Não tem nada no vídeo, só tem 2 fotos, mas é para vocês ouvirem aí o que está sendo dito. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, para quem quer saber quem é essa doida que está falando, não para de tagarelar, eu tô só dando para vocês algumas pessoas que se formaram comigo e que estão trazendo aí para dizer para vocês que o que eu tô dizendo realmente acontece, tá, gente? Me perdoe aí se tiver demais, mas eu acho que vai ser legal para vocês ouvirem e verem. Quero agradecer a cada um de vocês, Cris, né, por todo o compartilhamento que a gente vai continuar, obviamente, né, na supervisão e tudo mais, mas na questão do curso finalizou, então quero agradecer você por esse compartilhamento, por esse aprendizado, né? Eu vim para o curso com uma experiência de vida, já com algumas vivências, mas aberto a aprender cada vez mais e crescer. E como você colocou, eu já pus algumas vezes aqui, para mim houve uma mudança significativa na minha vida, tá? Em todos os sentidos. Acredito que hoje eu consegui ser um ser humano um pouco melhor, consigo ser. Tá? Então agradeço muito a você por todo esse compartilhamento, por todo esse aprendizado, por toda essa oportunidade, pela paciência muitas vezes que você teve comigo. Tá? Agradeço também a Rê, a Carla, a Jo que não está ali, a Anne que está aqui, cada um de vocês, tá? Pelo acolhimento, por isso quando eu fui em São Paulo também, muito bem recebido por você, pela Anne, pela Carla que estava lá também, todos vocês, pela Rê. Então, já compartilhei com vocês a experiência que foi, a libertação que foi para mim, eu ir até São Paulo. Então, são situações assim que ficam gravadas e levam comigo por resto da minha vida. Então, muito obrigado mesmo a cada um de vocês. Vocês têm um papel muito importante e fundamental na minha vida. Obrigado. Gratidão. Em poucas palavras,
mas eu tenho que dizer que na minha vida, eu já disse para você, Cris, que tem antes de Cristo, depois de Cristo. Para mim é antes de Cristo, depois de Cristo. Quem eu era e quem eu sou, eu devo a você. Ao seu acolhimento, à sua paciência, à sua generosidade, o seu coração é enorme, é enorme, é enorme. Eu nunca na minha vida encontrei um ser humano, tão generoso, tão bom, tão verdadeiro como você é. Eu não encontrei, né? Você sabe estender as mãos, você sabe abraçar, você sabe abraçar a dor do outro, você sabe amar o outro incondicionalmente, embora a gente fale de condição, né? Mas você é incondicional no seu amor. Então, a minha vida, aos 60 anos que eu sou hoje, eu falo, por que eu não encontrei ela antes na minha vida? Mas tudo tem a sua razão. Então, assim, hoje eu devo tudo que eu sou hoje, o olhar que eu tenho da vida hoje, as coisas que eu consegui enxergar, eu devo a você. Por isso que antes de Cristo, depois de Cristo, né? Cristo me perdoe, mas é isso. Então, Gratidão. eu amo você. E amo muito, de verdade, e respeito. Eu sou uma das poucas pessoas que eu respeito nessa terra. É verdade. E assim, tem uma admiração que eu não consigo mensurar. É admiração. Porque o seu curso, mas estou comparando com o João, né? O João era um cara que passava conhecimento, né? Você passa o conhecimento, você passa a experiência, a humanidade, você passa tudo, Cris, tudo. A gente sai com a sensação de estar completo, né? Com a sensação de saber como é que eu vou atender o outro, como é que eu vou chegar até o outro. Né? A gente sai mais confiante. Então, e fora outras coisas, eu agradeço você por tudo, moça bonita, entendeu? E é isso, gente, né? Eu queria mostrar um pouquinho para vocês que não é mentira, né? O negócio acontece mesmo, o negócio flui. É muito gostoso. Essas pessoas que falaram aí são advogados, terapeutas, jornalistas, enfim, são pessoas que vieram para uma segunda etapa aí, né? Alguns não estão aqui porque 3, 4 já é bom, não é o suficiente, mas a gente tem mais aí para poder mostrar, porque o intuito não é só trazer teoria, a teoria é importante, mas a prática humana, né? Essa parte humanês tá difícil. E é isso que a gente traz e bate sempre na tecla no curso, mas principalmente olhando sempre para o aluno, né? Como eu coloquei no bônus, que é a terapia em grupo. Como a Anne falou, ela mudou muita coisa só da terapia em grupo, porque ali estamos todos juntos aprendendo. Eu estou trazendo o que eu sei, mas vocês vão trazer o que vocês sabem, e ali a gente vai fazer um bem bolado com tudo isso para te fortalecer, para ensinar você a se posicionar, para colocar você realmente onde você quer estar. É ali que você quer? Então você tem força para isso. Vamos junto? Cada um vai colocando um pouquinho, cada um põe um tijolinho e a gente vai erguendo tudo isso para fazer um mundo melhor. Porque quando a gente faz da gente uma pessoa melhor, a gente consegue fazer ajudar, auxiliar o outro naquilo que ele precisa para ser melhor, e aí a gente vai compondo o universo de uma maneira melhor. Essa é o meu modo de agir, de pensar, né? Então, não existe começo, meio e fim. A gente tem começo, meio e transformação sempre, sempre. Nosso curso é apostilado, sim.
Vou trabalhar com PowerPoint, sim. Ele é ao vivo, mas a aula fica gravada, então você pode assistir quantas vezes quiser. Porém, não pode faltar toda hora, né? Tem aí um limite de faltas aí de 10%. Por quê? Porque a gente tem esse bônus aí extra, que é a terapia em grupo. Então, para essa terapia em grupo acontecer, eu tenho que estar presente. Vendo online não funciona, vendo gravado, né? Não funciona. Então, as aulas são de terça-feira, das 19 às 22, pelo Zoom. Então, entramos aqui, ficamos aqui esse tempo aí juntos e depois a gente vai estudando em casa. Mas esse dia é uma vez por semana, né? Terça-feira, das 19 às 22. Eu acredito que não vão faltar, porque as turmas que eu tive também não faltaram, né? Era assim, não vi a hora do negócio chegar e hoje é terça-feira e que bom que eu tô aqui, né, Anne? Não era uma coisa assim de, puxa, não dá para entrar, vou fazer outra coisa. Não, é um processo gostoso. É um processo que você vê a sua evolução, você vê a evolução do seu colega e você quer isso cada vez mais. Tem uma aluna, a Ioiô, da turma 1, né? Que ela foi minha aluna também de constelação, enfim. E ela fala assim, eu bebo a Cris de canudinho. E é isso, gente. Eu tô aqui, pode sugar, pode falar, pode perguntar. O máximo que pode acontecer é, não sei essa resposta agora, te trago na próxima aula. Porque eu não sei tudo também. Então, algumas coisas vão escapar. E aí, vou anotar, vou procurar e vou trazer para você na hora que eu conseguir. E o que aconteceu agora há pouco, né, de não conseguir, travou, tá sem áudio, não sei o quê, é o ao vivo, é a nossa vida, é assim que flui, é assim que acontece e eu vou entregando para vocês do jeito que vai acontecendo. Ah, vamos fazer bonitinho e tal. A gente tenta, mas a vida não é assim, né? Quantas e quantas vezes a gente coloca as coisas de uma maneira que não era aquilo que a gente queria, mas foi aquilo que deu para fazer. Então isso também vai fazendo parte do nosso curso. Nosso certificado, ele é... Como fala? Como é que ela escreveu aqui? Não é... A gente... Besta. Tem a Valéria, que fez o curso também junto com a Anne, que ela engravidou durante o curso e ela teve... São 30 meses de curso. Ela teve 2 gravidezes. É isso aí, gente. Ela teve 2 bebês e a gente brinca que ela também, as crianças também ganharam um certificado, porque ela passou grávida praticamente o curso todo. O certificado de vocês saem pela Abrat também, né? Então a Abrat certifica isso comigo, né? Então tem lá a associação pela Abrat. Que mais que vocês querem saber? O valor, gente. O valor é assim... claro que se a gente for colocar tudo no papel, o curso seria assim R$1.500 por mês no mínimo. Por quê? Porque eu sei da minha entrega e sei de tudo isso aqui. Fora, esqueci uma coisa também muito interessante aí para vocês. Nós temos professores de fora. Todos os professores trabalham naquilo que eles trazem. Então, a maioria é terapeuta. Eles tem todo o know-how do atendimento, a prática do atendimento hoje, não é o atendimento do passado. Vocês escutaram aí a Carla falando, fazendo uma comparação, né, de curso, porque existem alguns professores que são professores teóricos, que trazem apenas a teoria. Ele fala de uma maneira diferente. E a gente tem o professor didático, que é o professor que põe a mão na massa, é o professor que está fazendo. Aqui na nossa escola todos estão fazendo, né? Se não estiver trabalhando com terapia, não tem como dar esta aula. Por quê? Porque você não vai saber me trazer um exemplo. O que adianta você falar de narcisismo se você não vai me trazer um exemplo atual? Porque da época de Freud a gente vai ter no livro. Eu quero um exemplo atual. Eu quero falar de histeria, me traz um exemplo atual. É isso que faz com que você tenha essa capacitação melhor para poder levar a sua terapia, tá?
E aí, é claro que não vai ser R$1.500, né? É óbvio, né? Hoje a gente sabe da situação no mundo aí por conta do Covid ainda, então não tem como a gente fazer uma cobrança dessa. E tá, o valor de R$500 por 30 meses. É pesado para mim. Se você quer investir na sua carreira, se você quer investir como terapeuta, se você quer ser um bom psicoterapeuta, investimento é a primeira coisa que você vai ter que pensar. Você vai ter, durante 30 meses, alguém que você vai poder contar. Eu vou pegar na sua mão e você vai sair daqui atendendo. Você vai sair daqui com um paciente pagante. Você vai sair daqui do jeito que você está pretendendo. Eu vou junto com você. Eu vou em grupo com você. Eu não vou largar você no meio do caminho. A menos que você queira, porque eu não posso obrigar ninguém, né? Se chegar no meio do caminho e você falar, não quero, ok. Mas esse não é o intuito. O nosso carrinho está aberto. É assim que fala? Tá. O nosso carrinho está aberto. As nossas aulas começam na primeira ou na segunda semana de março, tá? Então, semana que vem ainda é fevereiro. Na próxima, que dia que é, Kelly? Eu já me perdi. 3 ou 4 de março? 3 ou 4 de março? Ninguém sabe. Bom, na terça-feira, na primeira terça-feira de março, a gente começa as aulas, ok? 5 de março. 5? Nossa, errei feio. 5 de março, terça-feira, às 19 horas, nossa primeira aula, para a gente poder começar aí essa jornada de transformação e cura, porque primeiro a gente se cura, primeiro a gente começa a se curar, porque a nossa cura, ela é ad eterna, né? A gente vai se curando, vai achando uma feridinha aqui, outra ali, e aí a gente vai entrando nisso gradativamente, paulatinamente, para a gente poder ter calma, tranquilidade e resolver para não voltar mais, né? E eu tô aqui com vocês para fazer essa jornada e espero que vocês estejam comigo aí e que eu veja a carinha de vocês na primeira semana de março, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Thaís não veio hoje, né? A minha perguntadeira. Tá. Então, é isso. Se vocês tiverem dúvida, chamem lá no nosso WhatsApp, 959129880. As meninas estão lá para responder para vocês, para conversar, passar o cronograma se vocês quiserem. Tiver alguma dúvida, vocês me falam, tá bom? Então, beijo no coração, fiquem com Deus e até breve.